Olá! Eu espero que esteja tudo bem com vocês e hoje nós iremos revisar o que estudamos durante essa semana. Nós estudamos a lição de número 10, que teve como tema Jesus e o Filho do Nobre. No primeiro tópico, nós vimos que Jesus ele foi para uma cidade chamada Caná de Galileia. E a sua chegada nessa cidade atraiu a atenção não apenas daqueles moradores, mas também de cidades vizinhas, como Cafarnaum. E em Cafarnaum havia um nobre que tinha um filho enfermo. E ao saber que Jesus estava em Caná, na Galileia, ele foi até o encontro dele para que Jesus pudesse curar o seu filho. Acontece que o pedido que esse nobre fez não foi um pedido com fé, mas foi um pedido condicional. Ele só acreditaria em Cristo se ele operasse milagres. Na nota de segunda-feira, letra A, está escrito: apesar de todas as provas de que Jesus era o Cristo, o oficial decidiu que só creria nele se o Salvador lhe atendesse o pedido. Então vemos que era uma fé condicional, ou seja, a pergunta que ele fez ao mestre tinha uma indicação de dúvida. No terceiro tópico, já nós vimos duas atitudes diferentes, a dos judeus e dos samaritanos. Aqui na situação descrita, vemos que quando Jesus esteve em sua própria terra, os habitantes dali eram muito incrédulos a ele por conta que já viram a sua família, o seu crescimento naquela cidade. Então eles não acreditavam. Mesmo quando ele realizava milagres, eles ainda assim não acreditavam. E por conta da fé daquele povo ser pequena, Jesus não operou muitos milagres naquela cidade. Já em contrapartida, os samaritanos, pela simples palavra de Jesus, eles acreditaram. Então nós vemos que enquanto um grupo, até mesmo com milagres, eles se endureciam, não acreditavam, já os samaritanos, apenas com a palavra de Jesus, eles realmente acreditaram que ele era o Cristo, o Messias. Um ponto muito interessante que aqui foi dito foi que os fariseus, eles tentavam provar que Cristo era o impostor, por conta do orgulho, o preconceito, a raiva, o ódio, fechavam todas as avenidas da alma contra o testemunho do Filho de Deus. O Salvador comparou a descrença questionadora do Pai com a fé simples dos samaritanos, que não pediram nenhum milagre ou sinal. Sua palavra, a evidência sempre presente de sua santidade, tinha um poder convincente que tocou o coração deles. Nós vemos aqui, de novo, voltando para a história daquele pai que pediu para que Jesus curasse seu filho, que ele tinha uma certa descrença em Jesus, em oposição aos samaritanos, que eles, pelas simples palavras de Jesus, eles acreditaram nele. E na letra B de terça-feira me chamou muita atenção que muitos que têm falado da verdade ao decorrer dos séculos, eles enfrentam oposições, e não será diferente conosco. Mesmo quando formos incriminados ou então prejudicados por conta da palavra de Deus, devemos permanecer firmes e constantes, porque maior é aquele que está ao nosso lado. Já no quarto tópico, o título foi Um apelo em humildade. Aqui a história muda. Nós vemos que quando a fé do nobre se apoderou de Cristo, ele repetiu as mesmas palavras que antes tinha dito para que Jesus curasse seu filho, mas dessa vez com fé. Então foi interessante notar aqui que ele fez a mesma pergunta para Jesus, pedindo para que ele fosse até a sua casa e curasse seu filho. Ele estava com o mesmo anseio, mas agora ele era um homem diferente, um homem renovado, com uma fé fortalecida. E o que devemos aprender com a atitude de Jesus, que não foi a casa do nobre? Que às vezes Deus frustra os nossos planos, não porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele deseja e sabe o que é melhor para nós. Aqui, Jesus, ele tinha mais que cura para oferecer.
E nem sempre Deus responde como nós queremos, mas sempre é o melhor. Aqui na nota está escrito: o mestre não queria só curar a criança, mas também levar o oficial e a sua família a participarem das bênçãos da salvação, para assim acender uma luz em Cafarnaum. No entanto, o nobre primeiro precisava perceber sua própria necessidade para depois desejar a graça de Cristo. Inúmeros judeus estavam interessados em Jesus por motivos egoístas, esperavam receber algum benefício especial por meio de seu poder e confiavam na obtenção desse favor material. Por outro lado, eram ignorantes da doença espiritual que tinham e não sentiam necessidade da graça divina. Então, aqui nós vemos que Jesus, além de querer dar a cura física, ele também queria dar a cura espiritual para aquela família. Então, se Deus já frustrou seus planos, saiba que ele tem planos melhores para você. E eu vou ler mais uma nota que ainda é da quarta-feira, letra B. O último parágrafo está escrito: todos nós queremos respostas imediatas e diretas às nossas orações e somos tentados a nos desanimar quando a resposta demora ou chega de uma forma inesperada. Mas Deus é sábio e bom demais para responder às nossas orações sempre no momento e da forma que desejamos. Ele fará mais por nós e de uma maneira muito melhor do que apenas atender os nossos desejos. Essas experiências que põem a fé à prova são para nosso benefício. Já no quinto tópico, nós estudamos sobre cura e salvação. E nós vimos que Jesus, ele não foi até Cafarnaum para curar esse filho que estava enfermo, mas apenas pela sua palavra ele foi curado. Na nota diz que no mesmo instante em que a fé do pai alcançou a certeza nas palavras "Teu filho vive", ditas por Jesus, o amor divino tocou a criança em seu estado crítico. Então, a fé moveu montanhas, operou milagres, porque Jesus, vendo a fé daquele homem, já não tinha nada mais que impedir que aquele milagre acontecesse. Então, pela palavra, aquela criança foi curada. E que realidade isso nos traz à mente? Em Efésios 3 está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. E por fim, a letra B nos pergunta: como Jesus responde a alguém que implora por ajuda? Então, Jesus promete a todos que aceitam o seu convite a seguinte promessa: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus, ele promete descanso, conforto, paz a todos aqueles que forem até ele, que aceitarem o seu convite. Aqui está escrito na nota uma parte maravilhosa. Diz assim: você acha que por ser pecador não pode esperar receber a bênção de Deus? Lembre-se, Cristo veio a este mundo salvar pecadores. Não temos nada que nos possa recomendar a Deus, mas a justificativa em que podemos existir agora e sempre é nosso estado de completo desamparo, o qual torna o poder redentor de Jesus uma necessidade. Renunciando a toda autossuficiência, podemos olhar para a cruz do Calvário e dizer: em minhas mãos não trago preço, simplesmente me apego à tua cruz. Amém. Então, quanto mais nós percebemos a nossa necessidade, mais nós iremos só chegar a Cristo
e a sua graça irá nos alcançar. O preço já foi pago. Agora basta nós irmos até Ele, mesmo com nossos defeitos, nossas falhas, mas a sua graça é, como diz aquele versículo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus te abençoe e que nós venhamos não utilizar a palavra de Deus ou utilizar Deus como guarda-chuva. Eu uso essa expressão porque guarda-chuva nós utilizamos quando está chovendo. Ou quando está com muito sol, aqui no Nordeste, por exemplo, nós abrimos a sombrinha, o guarda-chuva. Abrimos porque há a necessidade. E muitas das vezes fazemos isso com Deus também. Só vamos em busca a Ele quando precisamos, quando estamos em dificuldade. Mas não deve ser assim, devemos buscá-lo constantemente. E ir a Ele com a fé na palavra. Não uma fé condicional, como o nobre, mas uma fé, acreditar nele por quem Ele é e confiar em suas promessas e também em sua palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima.